Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te mostrar se vale a pena investir no BPFF11, um fundo de fundo. Eu quase não vejo ninguém falar a respeito desse fundo imobiliário, mas eu tenho ele na minha carteira de investimento porque eu considero um bom fundo imobiliário. Mas eu vou te passar aqui todos os pontos mais relevantes a respeito desse fundo para você ver se vale a pena estar na sua carteira de investimento. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que sempre que eu postar um vídeo novo, você receba uma notificação e não perca mais vídeos como esse. Como eu não gosto de enrolar, vamos direto ao ponto falar do BPFF11. Ele teve seu início em abril de 2013, ou seja, já é muito antigo, tem um patrimônio líquido beirando aí os 341 milhões de reais. E eu sei que para vários investidores isso aqui é um ponto negativo, mas vamos ver quem cuida desse fundo imobiliário. E como gestor temos aqui a Plural Gestão de Recursos e como administrador temos aqui o Banco Genial, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de gestão e administração de apenas 0,40% e uma taxa de performance de 20% sobre o QCD, a variação do IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o nosso índice de fundos imobiliários. E partindo para o primeiro ponto que eu sempre gosto de olhar, que é a respeito da liquidez, o volume financeiro médio negociado diariamente do fundo imobiliário. E aqui temos o seguinte: a maioria do tempo de vida do fundo imobiliário, ele não teve um volume financeiro médio negociado diariamente superior a R$1 milhão. Bem pelo contrário, ó, ficou a maioria do tempo inferior até a R$500 mil. Quando a gente vê aí o último mês, só para você ter uma ideia, o volume financeiro médio negociado diariamente foi aí aproximadamente de R$490 mil apenas. E olha que ele tem mais de 20 mil cotistas, ou seja, isso aqui é um ponto negativo. Se você quiser comprar a cota do fundo ou quiser vender, pode ser que demore um pouco. Mas um detalhe bem importante é que o fundo imobiliário, ao menos no longo prazo, veio aí superando o IFIX. Veja que lá no início dele, ele praticamente andou junto com o IFIX. Depois ele subiu acima do IFIX, aí ficou acima do IFIX, mas infelizmente veio aí a pandemia e ele ficou abaixo do IFIX. Mas eu acredito que se não fosse a pandemia, ele estava aí acima do IFIX. Isso aqui, na minha opinião, seria um ponto positivo. Mas vamos aqui continuar e ver a carteira de investimento do fundo imobiliário. E temos aqui o seguinte, ó, que no ano ele teve 95% geralmente em cotas de outros fundos imobiliários. Afinal, o BPFF11 é um fundo de fundo. Temos aí 4% que ele aferiu ganho de capital, ou seja, comprou um ativo e vendeu por um valor maior. Mas vamos ver a quantidade de ativos que o BPFF11 possui em carteira. E já está aí na tela para você que ele possui mais de 50 ativos. São todos esses que eu estou marcando aí na tela para você. E na minha opinião, ter essa quantidade de ativos é um ponto positivo, porque isso aqui é bem diversificado e protege, acredito eu, o cotista. Porque se um fundo der ruim, ele tem outros aí 49 ativos, 50 ativos para se proteger. Quanto à sua diversificação por segmento, isso aqui eu achei bem interessante, é que praticamente 50% estão em recebíveis, ou seja, fundos imobiliários de papel, e os outros 50% estão alocados em fundos imobiliários de tijolo, divididos aí entre logística, lajes corporativas, shoppings e renda urbana. Vamos aprofundar um pouco a respeito disso aqui, porque é disso aqui que o fundo imobiliário tira os recursos para pagar o cotista. Em relação aos fundos imobiliários de CRIs, que pega aproximadamente aí 50% do portfólio do fundo, 84% desses fundos imobiliários de CRIs possuem alguma garantia, isso aqui é extremamente importante, e mais de 65% vai render o IPCA mais uma taxa pré-fixada. Por isso que esse fundo aqui está pagando bem. Quanto aos seus fundos imobiliários de tijolo, ele possui exposição aí em mais de 380 ativos, ou seja, no total o fundo está exposto a mais de 1.000 ativos, sendo 389 imóveis e 730 CRIs, o que aumenta bastante o portfólio desse fundo. Afinal, isso aqui é um fundo de fundo e geralmente eles trabalham dessa forma. Quanto aos rendimentos que o BPFF11 vem pagando, temos aí que ele vem entregando aproximadamente entre 55 centavos e 80 centavos por mês por cota, sendo que a maioria do seu rendimento vem aí das cotas de outros fundos imobiliários. Esse fundo aqui quase não faz
ganho de capital. Mas vamos pegar isso aqui e transformar em uma porcentagem. E temos aqui que nos últimos 12 meses o fundo pagou R$ 7,77, o que dá um dividend yield superior a 11%. Na minha opinião, é um belo dividend yield, ainda mais para um fundo de fundo. Quanto ao seu preço, o seu valor patrimonial por cota está em R$ 75,92, mas ele está sendo negociado a R$ 69,59. Ou seja, temos aí um desconto de aproximadamente 8%. E agora que eu passei para você todos os pontos mais relevantes a respeito do BPFF11, vou compilar aqui para você todos os pontos positivos e negativos para a gente ver se ele está valendo a pena. E como sempre eu vou começar pelos pontos positivos. O primeiro, esse fundo imobiliário aqui é bem diversificado e possui aí aproximadamente 50 ativos em carteira. O outro ponto positivo, ao menos esse na minha opinião, é que eu gostei da estratégia de alocação da carteira desse fundo, sendo ali praticamente 50% em fundos de papel e 50% em fundos de tijolo, divididos ali em diversas categorias, o que na minha opinião aumenta aí a segurança do cotista. O outro ponto positivo é que quando a gente vê o seu dividend yield, ele entregou mais do que 11% nos últimos 12 meses. E repare que isso aqui é um fundo de fundo. O outro ponto positivo é que quando a gente vê o seu preço e divide pelo seu valor patrimonial, temos aí um PVP de 0,92, ou seja, um desconto de aproximadamente 8%. Dito isso, então vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é a baixa liquidez. Você viu que mesmo esse fundo aqui tendo mais de 20 mil cotistas, foi muito difícil, você viu que quase nunca ele teve uma liquidez média diária superior a R$ 1 milhão. O segundo ponto negativo é que quando a gente vê o seu patrimônio líquido, está beirando ali em 341 milhões de reais. E eu sei que vários investidores não gostam de investir em fundos imobiliários que têm o patrimônio líquido inferior a R$ 1 bilhão. Na minha opinião, está bem tranquilo, mas eu sei que vários investidores não gostam e eu faço aqui esse vídeo, é para você, não é para mim. O terceiro ponto negativo é que esse fundo aqui é um fundo de fundo, ou seja, ele tem taxa sobre taxa, mas não é só esse fundo aqui. Todo fundo de fundo tem taxa sobre taxa. Ah, Matheus, mas o que significa taxa sobre taxa? Pensa comigo o seguinte, um fundo de fundo, ele compra cotas de outros fundos imobiliários e cada fundo imobiliário vai ter a sua própria taxa. Temos aí, por exemplo, de gestão, de administração, de consultoria, de performance, e todos esses fundos, eles descontam as próprias taxas e depois passam o restante para o cotista. Quando é um fundo de fundo, ele já pega aquele valor líquido, já descontado da taxa desses fundos imobiliários, mas ele tem que descontar as próprias taxas antes de repassar isso para o cotista. E é isso que a gente chama de taxa sobre taxa. Mas não é só desse fundo imobiliário aqui. Todo fundo de fundo é dessa forma, mas mesmo assim, lembrando que agora eu vou dar a minha opinião e isso de forma alguma é recomendação de investimento. E na minha opinião, quando eu levanto todos esses pontos, seja os pontos positivos, seja os pontos negativos, na minha opinião, o BPFF11 vale a pena. É isso, se gostou desse vídeo não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo como esse e até mais.